Aí galera, tudo bem? Da Turma Pro, estamos aí para o progresso, para o sucesso de vocês, né? Disso de que nós pensamos, Turma Pro, né? O seu sucesso, e nós estaremos começando aqui um trabalho de semântica e morfologia, cuja aula primeira será ministrada hoje por mim. Meu nome é Cristina Castanheira. Nós vamos falar um pouquinho de língua, linguagem, signo linguístico. E para a gente poder aproveitar bem nosso tempo, a gente vai começar logo, tá, galera? Vamos lá, então. Bom, aqui nós temos um conceito, né? Esse texto aqui vai trazer para vocês, vocês vão receber esse material. E vocês têm aqui um conceito de sistema linguístico, fala e norma. Essa parte aqui é importante porque ela vai tirar um preconceito que nós temos linguístico. Nós achamos que tudo é errado, a forma como as pessoas falam, a gente todos os dias fica julgando a forma como as pessoas falam. E, na verdade, tudo que manifesta comunicação, linguisticamente, é correto. Então, é errado você sair por aí corrigindo se uma pessoa falar menos a gente vamos. Professora, que isso? A senhora vai dizer isso numa videoaula? Pois é, gente, mas é errado. Porque fora um erro ortográfico, né? Tipo, escrever professor com S só, analisar com Z, nós vamos considerar que tudo que transmite, que transmite uma informação para um outro comunicador, né, passa a ser linguisticamente correto. Então, hoje, o conceito de certo e errado, ele está fora do nosso conceito. Nós estamos no conceito de adequado e inadequado. O que seria mais ou menos assim? Aqui a gente coloca um exemplo. Se um namorado chega para a namorada e fala assim, amo-te, isso vai ser extremamente anormal. Você não espera que uma pessoa vai chegar para você, amo-te. Mas se a pessoa falar, te amo, você julga isso normal. Então, por que acontece isso? Porque, na verdade, linguisticamente, é uma situação adequada. Nós estamos conversando entre namorados, nós somos íntimos, nós temos uma familiaridade. Então, é normal que nós não nos preocupemos tanto com a norma, e sim com a comunicação de um sentimento entre nós. Então, aqui, quando a gente fala assim, menos a gente vamos, a gente fuma, a gente deve evitar em determinadas situações, claro. Porque se você está em uma reunião, por exemplo, com o seu patrão, você vai procurar falar corretamente. Se você está se pronunciando publicamente, né, em um discurso da retórica, em uma palestra do seu trabalho, você também vai procurar falar adequadamente. Mas se você está numa situação familiar, em casa, ou então com os amigos, você não vai ficar falando todo corretinho. Até porque as pessoas se afastam das outras quando falam totalmente correto. Você vai ficar parecendo um ET. Então, assim como nós, quando vamos à praia, vamos de biquíni, quando nós vamos, ou de sunga, né, vocês homens, quando vocês vão, por exemplo, a um casamento, vocês já vão com uma outra vestimenta. Quando você vai ao trabalho, você vai com uma outra vestimenta. Quando você vai a um sítio, né, para um piquenique, você vai já com uma outra vestimenta. Então, assim como você cuida do seu modo de vestir, você vai cuidar do seu modo de falar. E assim a gente vai ter situações de uso da língua, e não aquela questão de dizer o que está certo, o que está errado taxativamente. Isso seria hoje um preconceito linguístico. Então, nós não podemos manifestar preconceito quando uma pessoa fala, de repente, com alguns equívocos da norma culta, mas que dentro de um processo de aceitabilidade da situação, né, vai ser, no caso, assim, passível de aceitação naquele momento. No próximo slide, nós temos aqui, então, o conceito, basicamente, de signo, língua e linguagem. E para isso nós temos que dar alguns exemplos, senão você não entende muito legal. Porque, professora, signo a gente pensa que é da astrologia. Signo de Virgem, signo de Câncer, não. Signo linguístico seria, gente, o verbete. Aquilo que você encontra no dicionário. Então, olha só a significação. Elemento representativo composto de significante e significado. Caraca, se tiver isso aqui sem o professor, imagina como é que você vai entender. Só que, olha só, o que é isso? É o verbete do dicionário. Se eu falar para você, cadeira, acabou de imaginar uma cadeira, não acabou? Só que umas pessoas vão imaginar uma cadeira de um jeito e outras vão imaginar uma cadeira de outro jeito. Se eu falar para você caneta, acabou de imaginar uma caneta, não acabou? Então você vai imaginar um tipo de caneta e uma outra pessoa vai imaginar um outro tipo de caneta. Eu, por exemplo, que sou mulher, poderia imaginar uma caneta rosa, da Barbie. Aí você que é homem, de repente, imaginar uma caneta clique-clique, daquelas de, né, cromada, uma coisa mais masculina. Tudo bem. Mas todos nós imaginaríamos algo cilíndrico, compridinho, que escreve. Então, imaginaríamos uma caneta. Então, essa composição, essa imagem que vem à nossa cabeça, ela é uma imagem que vem de você ter ouvido ou lido
a referência à cadeira, C-A-D-E-I-R-A. Então, ao soletrar, eu te dou o quê? A letra, que é, no caso, o significado, né, o significante dessa palavra. Então, o significante vai ser a palavra escrita. O significado é essa imagem que veio à sua cabeça. Então, nós passamos a ter aí a composição cadeira, imagem cadeira, vai ser o quê? Significado. Quer ver um teste melhor ainda? Se eu falar para você assim, ablúvio. Pensa o que seria ablúvio. Tá, você não conseguiu imaginar nada, correto? Por que você não conseguiu imaginar nada nessa palavra ablúvio? Porque ela não existe. Eu acabei de inventar para poder te explicar o que é imagem acústica. Então, a palavra ablúvio, ela não existe. Então, por isso, ela não tem o quê? Significado. Ela vai passar a ser uma sequência de letras e de fonemas sem significado. Ok? Então, entendemos o que é signo. Agora, o que vai ser a língua? A língua vai ser o conjunto de signos, ou seja, o conjunto de verbetes, que nós temos, ó, dicionário, Aurélio, século XXI, Soares, Amora, né? Então, nós temos ali os dicionários da língua portuguesa, que nos trazem o quê? O conjunto de termos linguísticos que nós temos na nossa língua. Então, a língua vai ser esse conjunto de palavras. E a linguagem, olha só, o uso dinâmico da língua, com o objetivo da comunicação. Então, gente, quando eu faço isso aqui para você, ó, você entendeu o que, ó? Beleza. Quando eu falo para você assim, ó, então, você vai entender o quê? Tem dinheiro para mim? Se eu disser para você, ó, então, eu estou te pedindo para você me ligar. Então, são gestos. Linguagem não significa somente texto. Linguagem não significa somente ouvir palavras. A linguagem, ela pode ser o quê? Verbal ou não verbal. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, dentro de um sistema linguístico, nós passamos a ter, né, o conjunto de elementos linguísticos de uma língua. Então, vai ser todo o sistema que rege aquela regra, aquela língua, aquele idioma falado. A fala vai ser o quê? A maneira espontânea com que nós nos dirigimos às pessoas. É a oralidade. Então, quando você vê numa questão, por exemplo, isso é marca da oralidade. Por exemplo, aquela hesitação na fala que a gente tem assim, ó, quando a gente vai falar, a gente fala assim, não, mas é que, sabe, eu queria te dizer que essa hesitação, gente, na escrita ela é marcada com o quê? Geralmente nas historinhas, com reticências. Então, mostra que é o quê? Marca da oralidade. Uma marca da oralidade é justamente a hesitação na fala. Aí nós passamos a ter aqui a norma. A norma vai ser o quê? A gramática em si. Então nós temos vários gramáticos na língua portuguesa e várias gramáticas escritas por eles, dizendo para nós o que deve e o que não deve ser aceito de acordo com a norma culta. E hoje é interessante que assim, nas questões não diz assim errado, certo? Diz assim, marca alternativa em que está adequado de acordo com a norma culta. Então, adequado de acordo com a norma culta seria o nosso antigo certo. Quando a gente vê assim, que está contrariando a norma culta, ou seja, que está errado, o nosso antigo errado. Aí, se nós pensarmos assim, professor, em algum momento vai vir alguma coisa errada, mas a gente vai aceitar? Sim, porque pode vir assim, ó, marca alternativa em que há a presença de uma marca da oralidade que contraria a norma culta, mas de acordo com a situação de fala, é aceito. Então, se você parar para pensar, se nós tivermos um pai conversando com o filho, é uma conversa familiar. Então, nessa conversa, o pai não vai estar usando uma linguagem, por exemplo, uma criança de 10 anos, é uma linguagem toda correta de acordo com a norma culta. Ele, em algum momento, vai falar um português mais próximo dessa criança. Então, naquele momento, vai ser aceitável uma linguagem mais familiar. Por isso, não tão próxima da norma culta. Agora, a gramática normativa, então, vai ser justamente o nosso conjunto de leis. Tá? De acordo com a academia, né, de letras, nós temos algumas coisas que vão ser aceitáveis e outras não para a norma. Então, todo texto que pedir a formalidade, todo texto que pedir uma linguagem formal, ele vai ter que estar se preocupando com a norma culta. Aí o texto que estiver, por exemplo, num nível mais familiar, ele vai poder ser coloquial. É isso que você tem que saber diferenciar. Porque, na verdade, o bom falante de português hoje, ele consegue se adequar a todos os níveis de linguagem. Então, você vai conseguir falar com o presidente da República, vai conseguir falar com uma turma de alunos, vai conseguir falar com o seu patrão e ainda vai conseguir falar com, de repente, uma pessoa que está ali na esquina, que, de repente, no caso, uma situação mais
é menos preocupada com a norma culta. Eu não estou querendo enumerar porque eu não gosto de a gente enumerar níveis de linguagem. Eu posso encontrar, às vezes, gente, ali na esquina, um ambulante, um vendedor ambulante, falando português melhor, muitas vezes até do que eu. Né? Então, é justamente por isso que a gente não pode ter o preconceito linguístico. Porque a gente medir o grau de conhecimento das pessoas, ele passa a ser hoje uma coisa errada. Então, a gente não deve fazer. Agora, se eu tiver, por exemplo, no caso assim, tipo um nível mais, assim, que a gente considere mais distante da norma culta, né? Alguns desvios da norma culta, eu tenho que conseguir me adequar a eles, aquela situação de fala, tá bom? Então, vocês vão ter a linguagem coloquial e a linguagem formal. Na prova, geralmente, são mais pedidas as situações formais de linguagem. Então, como que seria isso? No coloquial, gente, eu coloquei algumas situações, 3 situações para a gente poder exemplificar. Se eu disser para vocês, vi ela na rua. Bom, isso numa aula de português é um terrível erro. É um erro, assim, porque em língua portuguesa existe pecadinho e pecadão. Aí vai ser um pecadão. Vi ela, imagina. Mas só que no dia a dia, ninguém fala eu a vi. Ou então, via, que olha só, a linguagem culta seria via preocupada. Então, olha a situação. Então, no dia a dia, ninguém fala assim. A pessoa vai falar o quê? Vi ela. Vi a Cláudia, viu fulano, entendeu? A gente procura fugir dos pronomes oblíquos no dia a dia. O brasileiro não tem costume de usar pronome oblíquo. E aí vocês têm, assistimos o filme. Então, todos os dias você fala assim para alguém, ei, já assistiu o jogo? E aí, já assistiu teatro? E aí, assistiu o culto? Então, você teria, na verdade, esses exemplos da coloquialidade que estão presentes no nosso redor todo o tempo. Só que são próprios de uma linguagem mais despreocupada com a norma. E como que teria que ser, por exemplo, se eu estiver falando uma linguagem formal, né, uma situação mais culta? Eu tenho que falar, assistimos ao filme. Já que o verbo assistir, no sentido de ver, vai pedir a preposição a. Então, professora, eu não sabia que o verbo assistir. A gente vai ver no decorrer dos módulos, a gente vai estar vendo essas matérias todas, né? Hoje é para fazer uma demonstração para vocês. Bom, te amo. Erro de colocação pronominal, gente. As nossas regras de colocação pronominal elas são baseadas na língua portuguesa de Portugal. Portanto, o distanciamento entre o nosso uso e a regra. O brasileiro adora dizer, até cantou já, me abraça, me beija, me chama de meu amor. Só que aí o que acontece? A gente está colocando pronome errado. Por quê? Nós teremos que falar o quê? Abraça-me, beija-me, mas olha, a musicalidade já teria ido embora. Então, na realidade, nós utilizamos todos os dias assim, pô, me pega isso aí, me pega às 7. Amor, te encontro às 8. Mãe, me leva tal coisa. A gente fala assim. Então, nós estamos utilizando o pronome oblíquo na frente, no início de uma oração, que é um erro terrível também, gente. De acordo com a norma culta, vai ser algo muito, assim, tipo um pecado muito grande. Agora, no nível coloquial, nós temos que o quê? Aceitar. Porque vai ser adequado dentro daquela situação de linguagem. Então, vocês teriam na norma culta, amo-te. E aí, as provas pegam muito isso. Marca alternativa que contraria a norma culta. Ele não está dizendo errado, gente, porque não tem certo e errado. Mas existe o quê? A adequação ou não. E se eu peço para você, se eu exijo de você a linguagem culta, você vai ter que respeitar as regras da gramática. E é por isso que nós temos que aprendê-las, né? Para poder dominar todos os níveis de linguagem. Bom, pessoal, dentro do processo de linguagem, então, nós temos a linguagem literária, né? Então, nós já vimos que nós temos a linguagem coloquial e a linguagem, no caso, culta. A linguagem culta vai ser a linguagem formal e a linguagem coloquial também vai ser chamada de informal. Então, nós acabamos de ver. Aí, nós temos a linguagem literária também, que é muito importante que você observe, por quê? Muitas vezes as pessoas criticam, nossa, mas aquele cara é famoso e escreveu errado. Mas por que você diz isso? Porque você não sabe que a linguagem literária, ela goza de licença poética. Ou seja, muitas vezes por razões de uma expressão do autor, que ele tem a liberdade artística para se expressar. E essa liberdade, muitas vezes, para ele poder expressar o que ele quer dizer naquela obra, ele vai cometer alguns erros, alguns desvios propositadamente, embora ele conheça a língua. Então, isso acontece aqui, ó, por meio do exemplo, vocês têm, ó, eu te gosto, você me gosta. Você consegue... Só que geralmente criança que fala assim, né?
eu te gosto, você me gosta. Então, só que você tem Drummond. Então, Drummond, né, passa a ser aceitável. Por quê? Porque ele é um escritor da nossa literatura brasileira. Então, qualquer escritor literário que faça poesia, né, ou em forma de canção, em forma de textos, vai poder gozar dessa licença poética. Aqui vocês têm um mais contemporâneo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí, gente, podia ser cantora, não podia? Mas olha só, vocês têm aqui Zeca Pagodinho. Então, você conseguiu conceber alguém chegar e dizer vida leva eu? Você aprende numa aula de português que esse é um terrível erro. Usar o pronome pessoal reto como objeto de um verbo. Só que aqui vai poder ser aceito, né? Então, você diria vida leva-me ou vida leve-me. Né? Só que aqui ele bota vida leva eu, né? Então, na verdade, passa a ser, né, um uso do pronome pessoal reto em total, no caso, incoerência com a língua culta, mas aceitável dentro do universo a que ele pertence, que é o texto literário. Aí nós temos a linguagem agora, que é uma das mais importantes, né, para nós, que é a diferenciação da linguagem verbal para a linguagem não verbal. Isso tem sido muito cobrado em concursos, eles colocam, né, uma charge, ou então uma historieta, ou mesmo uma peça, né, uma peça publicitária, onde tem um texto verbal e um texto não verbal. E sabe qual é a pegadinha, gente? Que eles colocam sempre uma questão falando da imagem e uma questão falando do texto. E a gente, às vezes, não presta atenção. E aí o cara está pedindo para a gente olhar o texto e a gente está olhando a imagem. Depois ele está pedindo da imagem e está olhando o texto. Então, quer dizer, a gente vai ter que procurar prestar atenção máxima ao enunciado das orações, para saber para onde que eu tenho que focar, né, a minha visão para poder acertar aquela questão ali. Porque, obviamente, eles vão fazer pegadinhas, vão colocar alternativas que tenham a ver com a imagem, mas se ele estiver pedindo do texto, você não tem que olhar a imagem. Tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção bem direitinho para ver os limites da questão. A linguagem verbal, então, vai ser o quê? Todo e qualquer enunciado. Eu vejo uma frase, eu vejo um conjunto de palavras formando um enunciado. Esse enunciado é um texto. Então, quando eu digo para você, é proibido fumar, você lê isso aqui escrito, ou então alguém fala para você, você vai saber que naquele momento, o que não pode fazer? Fumar. Tá? Então, foi dada uma mensagem, foi recebida essa mensagem por meio de palavras. Isso vai ser uma linguagem verbal. A linguagem não verbal, gente, o que vai ser a linguagem não verbal? Vê se esse texto aqui não está dizendo a mesma coisa que o enunciado anterior. É proibido fumar. Mas isso está sendo dito por meio de palavras? Não, está sendo dito por meio de uma imagem. Então, um círculozinho, né, com a ideia de proibido, né, passa sempre essa ideia para a gente, que tem até nos sinais de trânsito também, passa uma ideia o quê? De uma mensagem para a gente por meio de um desenho, de uma gravura. Então, num texto não verbal, nós temos que ficar ligados em tudo. Porque numa charge, numa historieta, a expressão facial dos personagens, né, as onomatopeias que são colocadas, se tem água, parece crash, né? Se você tem, por exemplo, às vezes tem chuá também, quando é onda, alguma coisa assim, então você tem que observar toda e qualquer assim, mensagem de gestos, de imagens. E aí você depois vai associar isso ao texto verbal. Então, se eu estiver com uma expressão de surpresa, né, provavelmente você tem uma interjeição, uau, alguma coisa assim. Se eu tiver com ar de preocupação, você vai ver uma outra interjeição. Se eu tiver com ar de alegria, uma outra interjeição. Então você vai olhar isso, você vai perceber isso no meu rosto. Então isso é a linguagem não verbal. E aí eu vou manifestar isso com o quê? Com palavras. Tá? Então nós vamos ver mais algumas coisinhas aqui.